nosso próximo orador é uma pessoa conhecida, obviamente, todos nós. É muito conhecido através de uma função que ele neste momento tem como presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia em Portugal. No entanto, há alguns detalhes que possivelmente muitos de nós não conhecemos assim tanto. Um dos sonhos que tem é um sonho que creio eu que é compartilhado pela maioria de nós, que é de ver Jesus voltar. Amém. O que não gosta? Derrotismo, pessimismo e cebola. Algo que compartilhamos. O local mais lindo que até agora já visitou, ou um dos mais lindos, a Ilha de Guadalupe. O que mais gosta? Algo que mais gosta é de passear com a sua esposa e visitar novos lugares, pois esses acabam todos por ser bastante lindos. Convidava o pastor António Amorim a juntar-se a nós, a partilhar a sua experiência missionária, que muitos de nós poderão desconhecer, que esteve como missionário em locais maravilhosos que todos nós vamos ouvir com muita atenção. Bom dia a todos. Não comecem ainda a contar. Sabem que para um pastor falar em 10 minutos é terrível, muito difícil, então eu tenho que negociar aqui um pouquinho antes de começar a contar verdadeiramente o tempo. Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar convosco e dou-vos os parabéns por terem escolhido esta manhã e durante este dia estar aqui neste lugar. E convido todos aqueles que estão a assistir através da internet, se moram por aqui perto ou não muito longe, que possam também fazer planos para que durante o dia de hoje possam se juntar a nós e amanhã também, de uma forma mais especial, para estarmos juntos, como diz o tema desta série de reuniões, desta convenção, juntos para cumprir o plano. E o plano não é o meu plano, não é o nosso plano, é mais do que isso, é o plano de Deus, e nós abraçamos o plano de Deus e fazemos com que esse plano de Deus agora seja vivido por cada um de nós. Sinto-me tão bem de estar convosco esta manhã, porque para mim é uma terapia, estou tranquilo, não estou a pensar nos meus problemas, nem sequer trouxe o meu computador para resistir à tentação de não estar ali a ver os e-mails, responder a e-mails. Sinto-me muito bem, sinto-me tão bem que eu sinto necessidade de agradecer a Deus por nós podermos estar tranquilos, por nós podermos estar em paz e estarmos juntos como irmãos e irmãs em Cristo, como filhos e filhas de Deus, como família de Deus, juntos para sermos inspirados pelo Espírito de Deus para cumprirmos juntos o plano de Deus. E como eu sinto essa necessidade, essa alegria de agradecer a Deus, eu sugiro apenas que possam inclinar a vossa cabeça para uma oração. Senhor nosso Deus, é tão bom nós estarmos aqui juntos. Sentimos como os discípulos na Tua presença que disseram, Senhor, podemos continuar esta experiência dia após dia? Sentimos bem por estarmos juntos na Tua casa. E, acima de tudo, juntos contigo, porque sentimos a Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por contares connosco. Muito obrigado por seres a nossa força. Muito obrigado por nos dares oportunidades de negócio, oportunidades, acima de tudo, para testemunhar da Tua palavra. Continua connosco e fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, os 11 minutos. 11 minutos, a partir de agora. Missiologia. O que é missiologia? Vejam esta plataforma onde eu estou aqui. Vamos considerar que esta plataforma é Portugal. Veem, estas cadeiras são os habitantes aqui de Portugal. São todos semelhantes. Não são iguais, porque se analisarmos cada uma destas cadeiras, nós vamos ver que há detalhes diferentes, mas são todas cadeiras semelhantes. Isto aqui é Portugal. Mas olhamos para outro lugar e vemos outra série de cadeiras. São cadeiras, não deixaram de ser cadeiras, mas elas são diferentes. E reparem, para eu me aproximar delas, eu tenho que subir um degrau. Eu já entrei num outro nível, num outro plano.
subi um degrau, deixei para trás aquelas cadeiras que são semelhantes, que me são familiares, e eu agora dirijo-me para uma outra dimensão, onde existem cadeiras, mas elas são bastante mais diferentes do que aquelas que ali estão. Pois bem, quando nós transmitimos o Evangelho neste nível, que é o nosso nível, onde nós estamos familiarizados, nós conhecemos, identificamos bem aqueles que estão no mesmo plano de cultura, de língua, de mentalidade, nós falamos de evangelização. Evangelização, quando transmitimos o Evangelho na nossa cultura, na nossa terra, usando a nossa língua, nós falamos de evangelização. Cada vez que nós tínhamos que ultrapassar esta nossa cultura, cruzar essa nossa cultura, subir para um outro patamar, para nos aproximarmos de uma outra cultura, nós falamos de missiologia. Missiologia. Porquê? Porque ao fazer este gesto de passar do meu lugar, da minha cultura, ao subir, ao atravessar para outra cultura, eu tenho que, em primeiro lugar, tenho que me despir da minha cultura, tenho que compreender uma cultura nova e tenho que progressivamente vestir-me dessa cultura de tal maneira que a um momento, apesar de eu vir deste lugar, apesar de eu ser diferente, e se eu continuar assim diferente, eu vou destoar no meio desta nova cultura, não vai combinar, mas se eu estiver agora despido da minha cultura, se eu estiver a vestir-me de uma outra cultura, esse movimento de aproximação vai fazer com que, progressivamente, os que aqui estão vão começar a considerar-me como um deles. Vão considerar-me que eu me aproximei deles de tal maneira, com respeito e com amor, que eles agora vão começar a aceitar-me como um deles, mesmo sendo eu diferente. Isso é missiologia. Um enigma, e eu não vou dar já a resposta. O ano passado, antes de vir definitivamente para Portugal, até o mês de agosto do ano passado, na Guiana Francesa, a última ação que nós fizemos, eu era presidente da missão da Guiana Francesa, foi visitar uma aldeia indígena chamada Camopi. Há 10 anos atrás ainda era proibido por proteção, tanto a nível sanitário, no que diz respeito à transmissão das doenças, como a nível cultural. Há 10 anos atrás ainda era proibido contactos com essa aldeia, com esse povo, para proteger esse povo. Mas faz 10 anos que essa barreira foi retirada, porque esses mesmos habitantes, eles próprios deslocavam-se e tinham contactos com os restantes na Guiana Francesa. E nós fizemos um projeto de 3 semanas para ir a esse lugar. Chegámos numa sexta-feira, sábado, a primeira ação foi visitar a população. E no fim de semana esse povo, ele faz a festa. E a forma suprema da sua festa, digamos, é estarem reunidos a cantar, a conversar e beberem uma bebida que se chama caxiri. Caxiri é uma bebida feita à base de mandioca e de batata doce fermentada. Então, sábado à tarde, quando nós saímos, já estava toda a gente bêbada. Toda a gente bêbada. A aldeia toda bêbada. E nós saímos, e nós estávamos bêbados, longe disso, saímos para contactar essas pessoas, para fazer amizade, seguindo o método de Cristo que eu já vou falar, para transmitir Cristo a essas pessoas. E cada vez que nós nos aproximamos, enquanto aqui em Portugal, aqui nesta plataforma, nós compreendemos-nos, apesar das diferenças, de tal maneira que podemos bater à porta, as pessoas abrem, não abrem, mas quando abrem, nós sabemos com quem é que estamos a falar. Mas ali não. Língua diferente, cultura diferente, até mesmo a forma de vestir diferente. Tanto homens como mulheres, eles só usam um panozinho vermelho, que passa aqui, passa por baixo, depois tem um fiozinho aqui e tapa aqui deste lado. Homens e mulheres. E nós, pronto, para tentar sermos um pouco mais semelhantes, vamos de calções, uma t-shirt, mas não vamos igualzinho, e longe disso, estamos iguais a eles. Então, nós vamos ter com eles, e eles para mostrarem
que nos recebem, para mostrar respeito, para mostrar que estão contentes da nossa presença, vem uma menina com metade de uma cabaça com o caxiri. O caxiri, bebida fermentada, bebida alcoólica. E agora eu pergunto-vos, o que é que vão fazer? Estão ali para falar de Cristo, estão ali para testemunhar a Cristo, uma cultura diferente, um povo diferente, e há uma barreira, não têm acesso, há uma barreira, não têm acesso. Eu agora pergunto, o que é que vão fazer? Bebem ou não bebem? Se beberem aquela bebida, vão comprometer seriamente o vosso discipulado como cristãos. Mas se não beberem, não podem fazer discipulado nenhum, porque não vão ter acesso. Porque se vocês recusarem beber aquela bebida, isso é um insulto para aquelas pessoas que vos receberam com fraternidade, vos receberam num espírito de grande acolhimento, à sua maneira. E se vocês rejeitam esse ato, estão a rejeitar a amizade deles. E estão-se a tornar inimigos. E não vão poder transmitir evangelho nenhum. Então bebe ou não bebe? Não me vão responder. Mas eu gostaria que cada um de vós pensasse, se fosse um missionário, beberia ou não beberia? Repito, se bebe, compromete a sua missão. Se não bebe, não pode fazer missão nenhuma, não tem acesso. Então bebia ou não bebia? Bebe ou não bebe? Este é um dilema de missiologia. É um dilema de missiologia. Jesus, ele disse-nos em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele deu a missão, que é a missão de cada um de vós, é a minha missão, é a missão de cada um dos seus discípulos. E a missão que Jesus deu é fazer discípulos de todas as nações. No texto, Mateus capítulo 28, versículo 19, o único imperativo que ali está, a única palavra no imperativo que diz uma ordem, não é ide, é fazer discípulos. E a palavra quer dizer exatamente isso. Fazer discípulos de todas as nações. E depois vem 3 particípios. Indo, batizando, ensinando. São 3 particípios para cumprir o imperativo, fazer discípulos de todas as nações. Quer dizer que Jesus diz a cada um de vós, a cada um de nós, faz discípulos de todas as nações. E tu perguntas, como? E Jesus diz, indo, vai, aproxima-te das pessoas, da tua terra, da tua cultura, evangelização. Mas faz discípulos de todas as nações. Aí é um dom, não é para todos. Porque implica uma grande capacidade de compreensão do outro, de respeito do outro, mas também uma grande convicção dos limites. Porque para ir ter com outros povos é necessário nós sabermos muito bem onde é que estão os limites, porque vamos aproximar-nos dos limites, mas não podemos ultrapassá-los. Vamos compreender outra cultura, para assimilar outra cultura, mas temos que saber onde é que estão os limites na cultura de Cristo, porque nós não podemos ultrapassar os limites da cultura de Cristo. Porque é essa cultura de Cristo que nós queremos viver numa outra cultura e passar a uma outra cultura, a um outro povo, numa outra linguagem, numa outra mentalidade. E é aí que é interessante o texto da Sra. White. Este é o método de Cristo que a Sra. White diz que é infalível. E aqui em Portugal nós estamos a encorajar cada discípulo de Cristo a praticar o método de Cristo, seja em evangelização, seja em missiologia. E agora já vejo ali o tempo ali uma luta ali contra o tempo. O texto da Sra. White, que explica-nos qual é o método de Cristo, está no livro Ciência do Bom Viver, a página, na versão eletrónica, é a página 143, e diz, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Unicamente o método de Cristo. Ele pode ser depois revestido de várias formas, mas na base é o método de Cristo, que traz sucesso ao aproximar-se das pessoas. Qual era o método de Cristo? O Salvador misturava-se com os homens. Quando Jesus disse ide, Ele está a dizer para nós nos misturarmos com as pessoas, seja na nossa cultura, seja numa outra cultura. E sabem, todo o empreendedor, eu gosto desta palavra, eu prefiro mais esta palavra. Está aqui o Dr. Sérgio Azevedo, um dos responsáveis da Federação Fé no Brasil, e Fé quer dizer Federação de Empreendedores. Gostei muito de ter estado com eles, foi uma experiência fantástica, fantástica. Eu tenho agora este sonho aqui também para a Ásia em Portugal. Daquilo que eu vi no Brasil, o Carlos também esteve connosco, o Carlos Dias.
Todo um empreendedor. E sabem que o discípulo, ele só pode ser empreendedor para Cristo. Porque ele tem que ser dinâmico, ele tem que ir ao encontro das pessoas. Ele tem um objetivo, ele tem uma convicção, ele tem uma missão. Ele é empreendedor para Cristo. No negócio, na música, na cozinha, no ensino, na igreja. Ele é um empreendedor. Ele tem iniciativa para Cristo. Ele tem um plano para Cristo. Ele é intencional para fazer discípulos para Cristo. De várias formas. Jesus diz, ide. Sr. White diz, o único método que traz verdadeiro sucesso ao aproximar-se do povo, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava as suas necessidades. Granjeava-lhes então a confiança. E quando as pessoas confiavam nele, o que é que Jesus dizia? Segue-me. E nós somos convidados a seguir o mesmo método, a chegar ao momento em que a pessoa confia em nós, porque nós somos simpáticos, porque nós mostramos interesse por elas, queremos o bem delas, elas sentem que nós queremos o bem delas, porque nós ministramos as suas necessidades, sejam elas sociais, sejam físicas, sejam espirituais, e agora elas confiam em nós. E porque elas confiam em nós e já não veem as diferenças, seja na nossa própria cultura ou na outra, já não veem diferenças negativas, vem uma diferença positiva. Veem que somos diferentes para o bem. Veem que somos diferentes no amor. E nesse momento, porque elas confiam em nós, aí sim nós dizemos, segue a Cristo. É porque eu sigo a Cristo que eu sou diferente, segue a Cristo. Em evangelismo, como em missiologia, é esse o processo. Missiologia implica ir ao encontro de outros. Se alguém estiver interessado, eu dou-vos aqui o endereço da nossa Conferência Geral para todos aqueles que querem ser voluntários em missão. Até podem fazer a experiência de 1 ano, voluntário missionário durante 1 ano. Há outros que podem querer ser missionários, voluntários ou não, durante mais tempo. Se estiverem interessados, consultem o site www.adventistas.org/pt/voluntários. E aí podem saber quais são os chamados para a missão voluntária. Períodos curtos ou períodos mais longos. Missiologia é o encontro dos outros, poder ter acesso para sermos aceitas como um deles, mas com uma missão, transmitir Jesus Cristo. Agora, já terminou o tempo, não fiquei muito longe, estou satisfeito, estou orgulhoso. O que é que vocês fariam em relação, vejam que até sou eu que ponho perguntas, pastor, é assim, sou eu que ponho a pergunta, mas depois vocês vão poder pôr também a vossa pergunta. O que é que vocês fariam naquele exemplo que eu vos dei? Em missiologia, Caxiri, apresentam-vos o Caxiri. É a maneira de mostrar gratidão, de mostrar fraternidade, é a porta aberta para vocês entrarem. Ou entram e bebem, comprometem o discipulado, ou não bebem e não entram e não fazem discipulado nenhum. O que é que você faria? Missiologia. Bebem? É difícil, porque depois explicar isso a eles que bebemos de uma forma moderada e depois dizermos que eles não é bom beberem aquilo e têm suicídio. Nesse mesmo sábado à noite houve um caso de suicídio, um jovem suicidou-se e nós aí interviemos, nós pudemos intervir e foi porque nós interviemos que depois grande parte dessa aldeia passou a vir às nossas reuniões, porque nós acompanhámos todo esse processo de luto dessa família, só não tivemos acesso ao funeral porque é reservado nas práticas dele. Mas bebe, mas não bebe. Então como é que é? Bebe ou não bebe? Finge que bebe. Eu fiz isso uma vez. Tinha um muro e estavam lá eles a dançar e eu então tinha lá o copo, punha assim à boca e depois punha para baixo e despejava. Mas eles viram. Mas, como eu já tinha um relacionamento de amizade com o cacique, ele também viu e ele riu-se. E veio-me dizer que eu podia beber, que aquilo ainda não estava fermentado, mas já estava, cheirava a fermentado. Eu vou-vos dizer então o que é que nós fizemos. Primeiro, temos que estudar a cultura. E ao estudar a cultura, nós vamos ver que temos que beber. Mas nós não podemos beber. Então, agora de estudar a cultura,
vamos aprofundar mais e vamos estudar como é que essa bebida é feita. E ao estudar como é que essa bebida é feita, nós vamos chegar à conclusão que depois de serem amassados os elementos, precisam de 12 horas para eles começarem a fermentar. Quer dizer, antes de estar fermentado, podemos bebê-lo. É sumo. Em 12 horas podemos beber. E depois, nós precisamos de ver, estudar, como é que é feito esse processo. Se sábado eles estão ali já a beber aquela bebida, mas será que fizeram na sexta-feira ou será que ainda fizeram sábado de manhã? Então chegamos à conclusão que há uma versão daquela bebida, como em português, que se chama cacheri doce. E o cacheri doce ainda não está fermentado. Então nós dizemos, olha, muito obrigado, fico muito honrado por vocês nos receberem, mas nós bebemos cacheri doce. Então com um sorriso a menina diz, eu tenho ali cacheri doce. E nós perguntamos, quando é que foi feito? Mesmo assim, para ter a certeza que aquilo... Quando é que foi feito? Esta manhã. Tá bom. Então vai buscar o cacheri doce, vem, já se estabeleceu ali uma conversa e dá-nos o cacheri doce. Mesmo assim a gente cheira, vê como é que aquilo está e depois bebemos. Cacheri doce, não está fermentado. Eles abrem-nos as portas, nós entramos lá dentro, sentamos, começamos a conversar com eles, já foi quebrada uma barreira. Mas mantemos os nossos princípios, por isso eu vos falei dos limites. E depois então ganhamos a confiança dessas pessoas. E quando ganhamos a confiança dessas pessoas, nós oramos com elas, nós conduzimos a Jesus Cristo. Eu vejo aqui um grande número de missionários. Sejam missionários de Cristo na vossa terra. Não tenho mais tempo. É um problema com o tempo. Porque sabe o que é que Deus está a fazer agora? Deus está a trazer gente de outras culturas. Eu estou aqui a transtornar toda a mobiliária. Eu gosto de mudanças. Deus está a trazer gente de outra cultura para vir para a nossa cultura, chineses, africanos, até mesmo brasileiros, é outra cultura. Há muitos elementos de contacto, mas é outra cultura. E Deus está a trazer de outros países, como Ele fez no Pentecostes, lembram-se no Pentecostes? Mas também é missiologia, sem sair do seu próprio país. E agora aqueles que estão aqui, eles olham para alguém que vem de uma outra cultura e eles precisam de ter uma lógica de missiologia. Mas há uma vantagem, é que agora é este que tem um grande desejo de se tornar mais semelhante àqueles onde ele está. Então vocês podem fazer também missiologia aqui, no vosso país. Nós podemos fazer missiologia lá onde nós estamos. Por cada vez que temos contacto com uma outra cultura para levar Jesus Cristo, nós estamos numa lógica de missiologia. Mas a missão é a mesma. A missão é fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando. Que Deus abençoe. E... Pois. Queremos agradecer ao pastor António Amorim. Em especial agradecer por estar a arrumar as cadeiras, porque senão teria à partida a sobrar para mim. Uma pergunta muito rápida, já que, como é presidente, tem direito a uma pergunta muito rápida. Mas, por favor, façam só a pergunta, não respondam ao mesmo tempo. Alguém quer fazer uma pergunta muito rápida? Uma pergunta, por favor. Pergunta. Tem um ponto de interrogação no final. Desculpe. Se não houver cacheri doce, pronto. Bebemos. Às vezes acontece. Demora mais tempo, temos que dar ali uma outra volta, mas também é possível. E Deus está connosco e Deus abre oportunidades. O plano é Deus. Nós chegamos lá, por exemplo, neste exemplo, tínhamos o que nós nos pusemos fazer foi uma escola cristã de férias para as crianças. É importante esse contato com as crianças. E no lugar central, junto à Câmara Municipal deles, portanto, uma exposição de saúde e uma mini expo saúde. Mas o resto era o que Deus quisesse. E vivemos experiências muito fortes.
Em missão, nós esvaziamos de nós mesmos, não só da nossa cultura, mas também daquilo que nós somos, para dar espaço à intervenção e à ação de Deus. E é uma aventura de fé, porque nós não controlamos muito pouco. Em todos os aspectos controlamos muito pouco. Mas isso faz-nos pensar que mesmo na nossa casa é igual, mesmo no nosso país é igual. Só que estamos de tal maneira familiarizados com aquilo que se passa à nossa volta, que muitas vezes pomos mais do nosso próprio eu do que dar lugar à ação e à intervenção de Deus. Mas quando se está em missão é um desespero tão grande, porque nós dominamos muito pouco, que esse desespero, entre aspas, leva-nos a depender totalmente de Deus. E Deus está lá presente. E é Deus que faz o plano para nós. E é Deus que nos dirige, como no livro de Atos. O livro de Atos é um livro de missiologia.